Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe um patrão que mostra sua bondade pela confiança. Talvez algumas pessoas possam não perceber que confiança é um modo de ser generoso, um modo de ser bom. Confiar os próprios bens. Nesse sentido é que nós entendemos que Deus, em primeiro lugar, confia muito em nós. O ser humano ganhou um lugar de destaque inigualável em todo o conjunto da criação. Ninguém se iguala ao ser humano. O Salmo 8 diz: Vendo o céu e as estrelas que plasmastes, perguntamos: que é o homem para dele te lembrares e te ocupares tanto com ele? Então, o primeiro sinal desta bondade é esta confiança. A esta bondade, o ser humano deve corresponder com os frutos dessa confiança. Essa confiança não é desmedida. Conforme o Evangelho nos diz,
aquilo que se confia é conforme a capacidade de cada um. Essa é uma realidade incrível. De fato, Deus nos dá talentos conforme nossas capacidades, tanto quanto permite cruzes segundo a nossa força. O mesmo Deus que permite as dificuldades é o mesmo Deus que nos capacita para vencer essas dificuldades. É curioso que muitas vezes nós mesmos não sabemos os dons, os talentos que Deus nos confiou. E é por isso que a nossa correspondência à generosidade de Deus, que não se deixa vencer em generosidade, porque a cada correspondência que temos, Deus confia mais. A quem muito foi dado, será dado mais ainda. É assim que aparece na história do Evangelho. Quando cada um apresenta o fruto do seu trabalho, o patrão diz: vem participar da minha alegria. Foste fiel no pouco, então te confiarei mais ainda. É assim que acontece também na relação com Deus. Quanto mais nós fazemos frutificar estes dons, tanto mais Deus os incrementa em nós, nos faz aprender, conhecer mais e nos dá a condição de frutificar mais. Existe um caminho de aprofundamento nesta relação de confiança de Deus para conosco e da nossa correspondência a esta confiança, fazendo frutificar os dons que Ele nos deu, para então ver que Ele é capaz de multiplicar ainda mais esses dons. Cada um conforme a sua capacidade. Porém, Deus não joga fora talentos. Se fosse para enterrar talento, o patrão mesmo enterraria. Não precisaria confiar ao empregado. Se ele deu talentos para pessoas, é porque sabia que essas pessoas eram capazes de fazer frutificar esses talentos. É curioso o diálogo deste patrão, que representa o diálogo de Deus conosco. Veja, ele confiou a cada um conforme a sua capacidade e recebeu os frutos produzidos conforme a capacidade de cada um. Um recebeu 5 e trouxe mais 5. Outro recebeu 2 conforme sua capacidade e entregou mais 2. Não se esperava de quem recebeu 2 que devolvesse 5. O patrão certamente ficaria satisfeito se esse que recebeu 1 lhe entregasse mais 1. Ele não esperava que o que recebeu 1 entregasse 2 ou 5. Então, no diálogo, a recompensa e, vamos dizer, a palavra elogiosa é a mesma. Servo bom e fiel, para um e para outro. Vem participar da minha alegria. Foste fiel no pouco, muito te confiarei. E para este que enterrou o talento, então ele diz: servo mau e preguiçoso. É interessante porque bom e fiel, mau e preguiçoso. Quer dizer que a bondade dos 2 primeiros se opõe à maldade. E a fidelidade dos 2 primeiros se opõe à preguiça. A preguiça, que é justificada por este homem, dizendo que não era preguiça, dizendo que era medo. Sabia que o Senhor é um homem severo. Fiquei com medo, por isso escondi. O patrão diz: não, isso não era medo. Porque se fosse por medo, você teria trabalhado. Isso era preguiça.
mostra o quanto nós, quando não fazemos frutificar os dons que recebemos, porque às vezes nem conhecemos estes dons e nem procuramos conhecê-los, no fundo, o que estamos fazendo é procurando justificativas. Mas não existe justificativa para quebra de confiança. Aquele que recebeu se sente responsável pelo que recebeu. Transfira todo esse raciocínio para os dons que Deus nos concedeu. O dom que Deus me concedeu faltará no bem que os nossos irmãos esperam. Recebi o dom de ensinar e não ensino. Mais gente fica na ignorância porque eu não aproveito o dom que Deus deu a mim e que talvez não tenha dado a esses outros. Os bens materiais, também os que eu não divido, muitas vezes nós não percebemos que tudo é dom. São Vicente de Paulo dizia que nós deveríamos agradecer os pobres quando eles nos pedem, porque nós, de uma certa maneira, somos devedores dos pobres, porque temos. Quem tem, recebeu um dom. E esses dons não são só os bens materiais, mas todo dom, nosso tempo, nossa inteligência, nossa alegria, nossa capacidade de fazer companhia. Enfim, Deus não joga fora os dons. Ele entrega na mão de pessoas em quem ele confia muito e que precisam ser fiéis a essa confiança. Rezemos. Renovai, ó Deus, na vossa Igreja, aquele espírito com o qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.